Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, certo? Hoje, como todos os dias, é um dia especial, muitíssimo especial. Nós estamos dando início ao mês da família, a campanha do mês da família. E nós vamos estar orando nesse momento. E eu gostaria de pedir, irmã Jaqueline, você poderia fazer a oração? Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Diz assim, amém? Diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Que versículo rico, que versículo forte para nós, né? Quando fala dos filhos, né? Da herança que são os nossos filhos, herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, o seu galardão. Amém. E vamos continuar com o Ministério de Louvor. Boa noite, igreja, paz e graça. Nós vamos estar louvando o hino do canto cristão, né, que vai estar aqui, dá para você acompanhar. 385, louvor.
mesmo espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos estar louvando aí do nosso cantor cristão, o 154. Firme nas promessas. Glória a Deus, continuando firmes, né, nas promessas nas quais o Senhor nos fez. E até hoje, né, nós não vimos nenhuma promessa que o Senhor não tenha feito, que ela não tenha se cumprido. E hoje nós estamos iniciando o mês da família, né, todo ano nós temos dia 1º de maio, a gente comemora, né, no Sítio Batista, né, o ano da família, né, o mês da família Batista, o nosso encontro das famílias, né, Batista lá no sítio. Infelizmente, por conta dessa situação que encontra-se o nosso país, esse ano não foi possível, né? Mas Deus não permite que nós fiquemos calados, né? Por tantas bênçãos que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso meio, né? Nós temos razões de sobra para estarmos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem nos feito. E esse mês nós vamos estar trabalhando, né,
com o tema Filhos, Herança do Senhor. Né? 30 dias de oração, né? Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, né? Pelos nossos pais, né? Pelos nossos avós, por nós como filhos, né? E filhas. Nós vamos estar orando ao Senhor. Quantas e quantas salas de orações não estão funcionando nesse momento? Eu acredito que o Encontro Nacional das Famílias Batistas ainda está acontecendo. Eu tive o privilégio de estar participando ontem, né, da abertura, né, da vigília de oração. Eu passei 1 hora na sala de oração. Irmãos, só a gente estando participando, para a gente sentir, né, a necessidade que nós estamos tendo hoje, de estarmos colocando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, né, a nós mesmos aos pés do Senhor. Porque quantos pais e quantas mães, né, não estavam ali pedindo, né, intercedendo a Deus, pedindo que intercedessem a Deus pelo filho que não quis mais estar aos pés do Senhor, pelo filho que aderiu ao mundo das drogas. E isso não escolhe grande ou pequeno, se é filho do diácono, se é filho do membro, se é filho do pastor. O mundo está aí para receber. Então, é a nossa responsabilidade de colocar os nossos filhos, né, aos pés do Senhor, porque eles não são nossos, né? Eles são herança do Senhor. Ele foi nos confiado, cada um deles, a nós, para que nós viéssemos a cuidar, a estarmos ali cuidando deles, né, na questão que se fala do crescimento físico e no crescimento espiritual. E nós estamos com o tema Filhos, Herança do Senhor. A nossa divisa se encontra lá em Salmo 127, versículo 3, que foi exatamente o que nós acabamos de ler, né? Quando o Salmo diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Então, como nós somos abençoados e abençoadas por Deus ter concedido a nós essa responsabilidade enquanto nós estivermos aqui nessa terra. E nesse momento nós vamos estar entoando o nosso louvor oficial. Eu gostaria que os irmãos, hoje nós estamos voltando, né, desde quinta-feira, voltando com o nosso culto presencial, dentro das normas, né, exigidas pelo Ministério da Saúde, certo? Então eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, pudessem recitar, né, o nosso tema. Né, nós estamos celebrando hoje, né, abrindo, né, o mês de maio, né, em gratidão e as nossas petições. Certo? Então vamos lá repetir o nosso tema primeiro. Você em casa pode estar repetindo conosco, tá certo? Vamos acompanhar como se nós estivéssemos aqui. Porque nós entendemos que você não está aqui hoje porque verdadeiramente você não pode estar. Mas nós estamos juntos, né? Orando, intercedendo. Vamos lá, o nosso tema. Estou esperando 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Filhos, herança do Senhor. Vamos sincronizar. 1, 2, 3. Filhos, herança do Senhor. E a nossa divisa. É só um minutinho, porque nós estamos ao vivo. Vamos lá, 1, 2, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre e o seu galardão. Glória a Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, verso 3. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor com o nosso hino oficial.
casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Ah, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir ao Cleandro que nos elevasse numa palavra de oração pelas famílias, por todas as famílias do mundo inteiro, em especial pelas famílias da nossa igreja. Amém? Oi, som. Oi, oi. Oremos. Senhor Deus Pai, nós te somos gratos pela vida que o Senhor deixa a cada um de nós. Nós te somos gratos porque o Senhor nos deu a oportunidade, nos chamou para estarmos aqui nesta igreja, fazermos parte do corpo de Cristo. Nós te agradecemos porque o Senhor estende sua misericórdia todos os dias sobre nós, mesmo nós não sendo merecedores. Te pedimos, ó Pai, pela vida de cada família que faz parte desta igreja, que faz parte do corpo de Cristo em todo o mundo, que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na vida de cada um e que nós possamos juntos crescer e engrandecer o Teu reino, que nós possamos glorificar o Teu nome através de nossas vidas, junto com as nossas famílias e com a igreja que nós fazemos parte. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos estar com o pastor Arthur, que vai estar trazendo a mensagem de hoje. Vou deixar a minha Bíblia aqui, que pode ele precisar utilizar.
Então, cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Hoje o culto de consagração ao mês da família, não é? Os batistas brasileiros consagram o mês de maio, o mês da família. E nessa data, 1º de maio, estamos dando início ao mês da família, com a grande campanha da nossa convenção, da nossa junta também de missões nacionais, fazendo a vigília de oração, 24 horas, e com a nossa rádio, não é? A 3.16 da nossa JMN. Então vamos ler o Salmo 127. O tema é: nossos filhos são herança do Senhor. Leamos, pois, o Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e os seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua preciosa e poderosa palavra. Ó Deus, e com um tema relevante e edificante, que pode fazer uma diferença tão grande, Senhor, quando levamos a sério, quando exercitamos, quando damos o primeiro lugar, Senhor, à família, tendo como base a disciplina da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito. Toca, Senhor, nos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, ouvindo a Tua preciosa voz. Que eu seja apenas um instrumento a falar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, interessante que quando nós somos solteiros, isso para mim já faz algum tempo, não é? Mas nós temos adolescentes, jovens em nossas igrejas que almejam um futuro, casar, ter filhos, não é? E isso é família. Isso é família. Quando Deus une um homem e uma mulher, torna-se uma família. E uma coisa progressiva. A família é a primeira instituição dessa sociedade. Deus iniciou essa sociedade, a família, a base de um lar, de uma sociedade feliz, é a família alicerçada nos princípios de Deus. Então, quando a família está alicerçada dentro dos princípios de Deus, com certeza virá bênção sobre bênção. Aí você me diz, aí não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade? A Bíblia não diz isso. Eu não estou dizendo isso. Dificuldades com certeza virão. Mas nós temos que vencer todas as dificuldades à luz dos ensinamentos bíblicos. Nós temos que desfrutar de todas as alegrias, todas as bênçãos proporcionadas por Deus à luz dos princípios bíblicos.
Por que eu falo assim? Porque às vezes as bênçãos são tantas que algumas pessoas já não têm tempo de glorificar a Deus porque querem desfrutar apenas das bênçãos. Interessante, irmãos, é que o Salmo sobre os filhos, ele começa falando e se preocupando com o trabalho, a ansiedade do cuidado de Deus e da edificação da casa. Veja a preocupação do salmista. É a edificação da casa, uma casa equilibrada, vigilante. Então, para que nós possamos ter esse equilíbrio, essa edificação, nós precisamos meditar em alguns princípios e procurar pôr em prática. Vejam a importância disso, porque muitas vezes nós lemos os salmos, nós lemos crônicas, nós lemos os provérbios, nós lemos cantares de Salomão, nós lemos 1 Coríntios 13, quando fala do amor. Isso é muito bonito, às vezes nos faz até chorar, quando estamos sensíveis e até precisando de uma palavra amiga que eleve a nossa autoestima. Aí, será que é só achar bonito o livro poético? A poesia mexe com a nossa estrutura, com a nossa mente. A poesia faz isso. As canções fazem isso. Mexer com o psicológico do ser humano. Mas essa não é só a intenção do Senhor. É chamar atenção para impactar a mente da pessoa, que ela faça uma reflexão e comece a colocar em prática aquilo que o texto está dizendo. E para isso, precisa de um exercício. E olhe, ele não vem a toque de mágica, como uma centelha, uma faíscazinha. Não, é um exercício. Você vai tentando, acha complicado, difícil, não vai dar certo. Aí depois tenta novamente, sabe? É um exercício. Até você começar a gostar de Bíblia, a gostar dos princípios de Deus, você abrir os olhos espirituais e ver o cuidado de Deus, a mão de Deus cuidando de cada um de nós. Porque para muitos isso é imperceptível, não conseguem ver a mão de Deus, a ação de Deus. Por quê? Porque não tem intimidade com Ele. Então, o salmista, ele olha para dentro da casa da gente, ele vê a alimentação da gente, ele vê a força da família, tá certo? E é isso que nós iremos orar aqui sobre três aspectos. O primeiro é a base. Qual é a base de tudo? Usando 3 imagens ligadas à sobrevivência nos tempos antigos, como cidade, segurança e trabalho. Portanto, muito importantes, o salmista faz declarações bem concludentes. De nada adianta construir uma cidade se o Senhor não foi o construtor dela. Vejam, irmãos. É bonito eu ter a minha casa. É lindo eu ter a casa. Aqui não é só a segurança do prédio da casa. Aqui está falando a casa, família. Família. O seu relacionamento com o seu cônjuge. O seu relacionamento com os seus filhos. O seu relacionamento com a sua família de forma geral. Então, a base é a sua casa. Você é referência na sua casa. Você é o sacerdote do lar. E muitas vezes nós não damos conta da importância disso. Nós subestimamos a nossa presença dentro da nossa casa. Tudo
pode influenciar no caráter dos filhos, no crescimento dele, no comportamento deles na escola, no relacionamento deles com os amigos. Isso não vai importar. Importa sim. Importantíssimo nós termos a base do nosso lar com os princípios de Deus. Por exemplo, você lê a Bíblia com os seus filhos, fazer o seu culto doméstico, ter o seu devocional no seu lar, você tirar momentos para conversar com os seus filhos sobre Bíblia, mas sem cobrança, sem você querer sobrecarregar as crianças com preceitos que, às vezes, nós não conseguimos cumprir. É você se tornar criança com as crianças e crianças de Deus. Então, o salmista, ele procura colocar essa disciplina no lar como uma base espiritual. Precisamos encarar os fatos, o convencimento espiritual é isso mesmo, espiritual. Não serão argumentos, programações diferentes, mudança de liderança da igreja ou pedidos de perdão que convencerão pessoas. É o Senhor mesmo, é o Espírito Santo quem faz essa obra no coração humano. Por isso estamos separando um mês para orar, clamar. Mesmo o foco desta campanha será a oração e a nossa esperança na ação de Deus. Vejam, irmãos, que muitas vezes nós esperamos que a igreja discipline os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Nós esperamos que os nossos filhos nasçam crentes e não ensinamos eles a tomar suas próprias decisões. E a principal decisão é aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olhar para as Escrituras Sagradas, crer nas Escrituras e colocar no coração deles que a principal coisa nesse mundo é ter amor por Deus, pelo reino de Deus e por sua palavra. Em segundo lugar, a nossa responsabilidade. Depois de esclarecer que a questão da criação de filhos é espiritual, é ação de Deus, o salmista utiliza um quarto elemento de grande importância na antiguidade, a herança. Ao contrário do que acontece em nossos dias, em que os filhos têm grande possibilidade de construir riquezas independente de seus pais. Na antiguidade, os filhos trabalhavam para construir riqueza para os seus pais. Daí a importância de ter muitos filhos. Vejam como esse conceito é diferente de hoje. Antigamente, o casal tinha muitos filhos para que os filhos, quando crescesse, óbvio, não é? Criasse uma certa independência, iam sustentar os pais. Iam dar, vamos assim, no popular de hoje, não é? Iam depositar uma certa quantia na conta do pai. Digo, meu pai, vou lhe dar um salário mínimo por mês. Eu estou podendo dar, e ao outro chega, eu vou dar 2, eu vou dar 3. Porque isso
era a herança dos filhos para os pais. Os filhos, eles adquiriam as suas coisas para proteger os pais. Hoje não, os filhos querem herdar aquilo que os pais conquistaram. É por isso que o salmista diz que é bem-aventurado aquele que enche a sua... Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Tem que enche a sua casa de filhos. Quanto mais filhos, mais proteção. Quanto mais filhos, mais atenção, mais carinho. Não é? Era esse o conceito. Era esse o conceito. Então, a nossa responsabilidade é de ensinar a forma correta das Escrituras Sagradas. Então, a gente vê hoje em dia lares em que os filhos estão extraindo dos pais os seus bens, o seu salário, não vão em busca das suas conquistas, porque querem as coisas tudo fácil, querem as coisas prontas. Hoje, nós encontramos muitas coisas prontas. Eu digo, por exemplo, quando me converti, ensiná-los a Escritura Sagrada, principalmente nós sermos o pastor da nossa casa. Isso é nossa responsabilidade. Por quê? Porque os nossos filhos serão os pais de amanhã e as mães de amanhã. E se nós olharmos, com certeza, probabilidade de termos uma geração futura desequilibrada, descomprometida com a palavra, sem foco e sem algo, será muito grande. Eu sei que Deus, Ele protege e abençoa, porque cada pessoa tem a sua responsabilidade individual. O caminho torna-se mais difícil quando nós não tomamos o nosso papel. Terceiro lugar, onde Deus errou com Adão? Essa é uma pergunta que alguns pais fazem quando veem seus filhos saindo dos caminhos de Deus. Mesmo que não seja para um mundo marginal, a maior tristeza é quando os filhos saem e vão para o mundo das drogas, da marginalidade, afastando de Deus, e tirando a sensibilidade, e tirando o amor pela família. Aí nós fazemos a pergunta a nós mesmos: onde foi que nós erramos na criação? Onde Deus errou com Adão? Deus, Ele é um
filho com a sua criação. Muito pelo contrário. Ele ensinou e deu liberdade de escolha. Nós temos os nossos filhos. E é isso que nós devemos. Vou ler aqui algumas anotações do sermão que é sugerido por nossa campanha de missões do mês da família. Certa vez, ouvi um pastor cujo filho estava afastado do Senhor a seguinte história. Um dia, enquanto removia a sua culpa, alguém lhe perguntou: onde Deus errou com Adão? Com isso, foi libertado para ele. A partir desse questionamento, ele pôde perceber que, acima de seus erros e acerto como pai, o fator determinante para que esse filho escolhesse o mau caminho foi sua própria decisão pessoal dele. Com esse novo elemento em nossas discussões, vamos refletir, não é? Nós temos que ensinar aquilo que é correto, porque herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É interessante que o salmista, ele cita a flecha, porque viviam ali naquele ambiente que precisava de armas, precisavam de segurança, precisavam de armas afiadas para se sentir seguro e proteger a família. Então, os filhos são como aquele que vai dar força para proteger, você protegê-los. E quando crescem, protegem as suas casas, protegem os seus, não é? Então, essa é o foco de sermos uma família. E muitas vezes, irmãos, nós erramos porque nós imaginamos uma família sem defeito. Uma família sem nenhuma ovelha negra. Eu fico muito incomodado quando eu escuto que uma pessoa dizer que é obrigatoriamente necessário na família ter uma ovelha negra. Eu já ouvi isso várias vezes. Nunca concordei com isso, né? Frases que muitas vezes nós passamos a acreditar por ouvir muitas pessoas falarem. Não necessariamente. Existem famílias que todos busquem ao Senhor. Creia nisso. A gente vê os patriarcas, por exemplo, os 12 filhos de Jacó e a sua irmã, né, a filha de Jacó, Diná. A gente vê que são personagens que tiveram dificuldades durante a tiveram erros, falhas. Mas as 12 tribos de Israel buscaram andar sempre no princípio de Deus. Não existiu uma tribo de ovelha negra. Muito pelo contrário. Existiu a tribo que não tinha terras, porque eram responsáveis para ensinar a palavra de Deus, infiltradas em todas as tribos de Israel.
tribo de Levi, não é isso? A gente vê que primogênito perdeu o direito de primogenitura por causa de pecado, de erro. Mas nem por causa disso precisou andar sempre no erro. Voltaram a Deus. A gente vê que Jesus é da tribo do leão de Judá. E Judá não foi um servo 100% correto. Será que o Criador errou? Não. Os filhos de Judá foram executados por causa de pecado. Judá ia ficar quase sem a sua descendência, a sua prole. Não existiria se não fosse a mão de Deus. Jesus faz parte dessa árvore genealógica, e se nós formos ver todos aqueles que são mencionados lá no Evangelho de Mateus, a gente vê que nem todos foram pessoas 100% corretas a vida toda. Elas precisaram olhar para Cristo. Elas precisavam meditar na palavra. Muitos se converteram no caminho. No caso de Raabe, não é? Então nós precisamos observar a palavra. Vejam Davi, uma família de 7 irmãos. Eu acho que eu não errei o número aí. Os filhos de Jessé, não é? Mas nem todos os filhos de Jessé eram 100% corretos diante de Deus. Mas tinha um que tinha um coração voltado a Deus, um guerreiro valente, ousado, destemido. No caso, Davi. Mas Davi nunca foi 100% correto. O que nós precisamos aprender, irmãos, como família que somos, é que Deus nos aponta a base para educarmos a nossa família, a nós mesmos, crescermos como gente de Deus, como cidadãos de Deus, tomar de conta da nossa responsabilidade, não fugir da tarefa de ensinar, e para ensinar temos que aprender, e só aprendemos com esforço, com aplicação, com dedicação, olhando para as Escrituras, e assim, eu tenho o pavio curto mesmo. Crente não pode ter o pavio curto. Eu sou assim mesmo. Jesus transforma. Se você continuar assim mesmo, é porque você não deu liberdade ainda ao Espírito de Deus para transformar a sua vida. E nunca se culpar. E nunca se autoacusar. Quando chegar um ponto em que os nossos filhos tomar as suas próprias decisões. Quero concluir dizendo o seguinte, irmãos. Nós somos uma grande família. A família Batista brasileira, a família Batista cearense e a família Batista de nossa comunidade, da nossa região,
e a família batista da primeira igreja em Maracanaú. Nós não podemos fugir dessas responsabilidades. Como crentes que somos, como servos de Deus que somos. E muitas vezes nós fugimos das responsabilidades porque alguns filhos não são gerados por nós. Aí nós dizemos, esses não são nossos filhos. Nós somos uma família. Volto a repetir. Então é nossa responsabilidade, sim. E não podemos fugir dela. Porque a nossa casa vai ser cheia de pessoas que glorifiquem a Deus. Pessoas cheias de Deus, não cheias de si mesmo. Que o Senhor nos abençoe rica e poderosamente. Amém? Nossos filhos são herança do Senhor. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor, antes de fazer a oração, para cantarmos mais uma canção, antes de finalizarmos. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno.
Nós estaremos amanhã, se Deus permitir, pela manhã, 9 horas, com o culto sendo transmitido também, cultuando a Deus, né? E presencial, nós temos algumas pessoas na igreja doentes, algumas já confirmado positivo, né, para o Covid, outras apenas enfermas mesmo, doente, mas hoje ninguém pode nem espirrar, porque já ficamos com medo, né, a verdade é essa. Então a gente já fica assustado, mas quem tiver bem de saúde, apto a vir, esteja aqui conosco, 9 da manhã. Se tiver gripado, não venha, é claro, não é? Mas se você se sentir bem, tiver bem de saúde, esteja aqui, em nome de Jesus, 9 da manhã. E aquele que não puder vir, participe pelo Facebook. Logo, logo iremos passar por tudo isso e teremos muitos motivos para o louvor ao Senhor e glorificar o seu nome. E eu sei que alguns estão sentindo a dor dos seus entes queridos. É muito difícil a gente falar isso, mas é verdade, não é? Essa separação. Mas a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte de seus santos. Mesmo assim, a gente não quer, e agora, a verdade é essa, não quer que nossos pais, a gente não quer que nossos irmãos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo partam agora, fica mais um pouco, ou deixa, Senhor, a gente mais um pouco, mas motivos para glorificá-lo e exaltá-lo, não nos falta, em nome de Jesus, não nos falta. Então vamos agradecer a Deus por nossas famílias, nosso lar, nossa casa, que a nossa casa não seja apenas um ambiente para dormir, mas seja um lugar bem gostoso de ficar, que dê prazer em chegar em casa. Os pais, quando chegam em casa, os filhos ficam alegres. Tem muitos lares que quando o pai chega, causa tristeza, irmãos. O clima muda dentro de casa, as pessoas ficam assustadas, os filhos ficam se escondendo. Isso é triste, mas é uma realidade. Mas a igreja está para mudar isso. Nós precisamos proporcionar dentro da nossa casa alegria e prazer para nós e para os nossos. Vamos fazer isso, que a igreja é a igreja do Deus vivo. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por ser possível te cultuar, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos nossos filhos. Ó Deus, que a tua palavra diz que são herança do Senhor. E nós, como os filhos teu, Pai, queremos ter alegria e te proporcionar alegria, Pai. Porque a tua palavra nos diz, na carta de Judas, o versículo 24, que o Senhor irá nos apresentar com alegria e com júbilo diante da tua glória, porque essa não é a alegria de nós sentirmos, é a alegria do Senhor em estar conosco. E que nós possamos fazer da palavra do salmista a nossa vontade, o nosso anseio, alegrarmos em irmos à casa do Senhor. Que essa pandemia, Senhor, não é apenas deste vírus do Covid-19, mas é o vírus da frieza, o vírus, Senhor, do comodismo, que está afetando a muitos, matando a fé de muitas pessoas, desestruturando a sensibilidade espiritual. Esse vírus, Senhor, tem um antídoto, uma vacina,
Isso se chama o sangue precioso de Cristo. Ó Deus, que nós venhamos receber não apenas a vacina para o Covid e para outras doenças, mas que venhamos receber, Senhor, o sangue de Jesus, para nos dar alegria e prazer, luz, para sermos luz diante dos homens, sal da terra. Ó Deus, nos leve em paz para os nossos lares e que nós possamos estar aqui nas próximas reuniões com muita alegria e prazer. Eu te peço, nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo seja com todas as famílias da primeira igreja, dos nossos vizinhos, membros congregados e visitantes, para a glória de Jesus. Amém.